Eu creio que todas vocês conhecem já a história do Mágico de Oz, mas eu vou recontar ela um pouquinho, dar uma resumidinha, para vocês relembrarem, ficar um pouquinho fresco na memória, para quando vocês adentrarem no desafio e com as situações que eu for colocando e a gente for adaptando também para nossa prática, para nossa atuação, para o nosso ambiente de trabalho, vocês consigam correlacionar aí como é que funciona, o que é que aconteceu nessa história que é tão famosa e que até hoje é muito propagada por aí. Dorothy morava com seus tios no Kansas, num casebre, e eis que um ciclone levou a Dorothy e Totó dentro desse casebre para a terra de Oz. Ela encontra a Bruxa Boa do Norte. Ela é orientada que precisa procurar o Mágico de Oz para conseguir voltar para o Kansas. E ela ganha os sapatos prateados da Bruxa Má do Leste, porque Dorothy conseguiu derrotar a Bruxa Má do Leste com o casebre caindo em cima dela. Então ela é orientada a seguir a estrada de tijolos amarelos com o Totó. Ela encontra primeiro o espantalho, que o sonho dele é ter um cérebro, então ele topa ir com ela ao encontro do mágico. Depois, nessa mesma caminhada, eles encontram um homem de lata que tá todo enferrujado, que não conseguia se mexer. E aí eles passam óleo no homem de lata. E o homem de lata, quando descobre que eles vão em busca de algo que eles querem muito, ele também vai em busca de um coração. E encontram também um leão covarde que ruge para assustar todos os homens, mas tem medo dos animais maiores. E como eles têm medo do rugido dele, ele se acha covarde, porque deixa eles fugirem sem ao menos falar com eles e conseguir ter uma amizade. No decorrer do percurso, eles encontram alguns desafios. Uma cratera, que é preciso o leão covarde pular com cada um deles nas costas. O pão de Dorothy e Totó, que acabou, e o espantalho tem que colher muitas nozes para eles levarem. Outra cratera que não é possível o leão pular e o espantalho foi quem analisou uma árvore que, se fosse derrubada pelo homem de lata, fariam eles atravessarem. Os cálidas que tentam atacar eles e o leão enfrentou todos eles mesmo estando em desvantagem. A percepção do espantalho, que só o homem de lata cortar um tronco da árvore e os cálidas cairiam na cratera. Tiveram que atravessar um rio e o espantalho, que encontrou a solução também do homem de lata, fazer uma jangada para eles atravessarem. A correnteza que leva eles rio abaixo. O leão que precisou pular para salvar todos. O espantalho que ficou preso numa árvore no meio do rio e eles precisaram se comunicar com uma cegonha para pedir para a cegonha capturar ele para eles. O campo de papoulas que fez Dorothy e Totó adormecerem, e o espantalho e o leão tiveram que carregar ela até saírem desse campo. O homem de lata que salvou a rainha do rato, do gato selvagem, e o espantalho que depois em troca pediu que eles salvassem, os ratos salvassem o leão, porque o leão também adormeceu no campo de papoulas. E o homem de lata teve que construir uma carroça para os ratos conseguirem puxar o leão pela carroça, porque ele era muito pesado. O pedido de Oz para Dorothy de matar a Bruxa Má do Oeste e o desespero dela de não saber como fazer isso. E para todos os outros ele pediu a mesma coisa e todos saíram desolados lá da sala do mágico. Oz apareceu para cada um também de um jeito. Para Dorothy ele foi como uma cabeça gigante, para o espantalho como uma mulher exuberante, para o homem de lata como uma fera terrível, para o leão como uma bola de fogo. Eles saíram em busca da bruxa. O homem de lata precisou matar 40 lobos com seu machado para evitar um ataque a ele e aos demais amigos. O espantalho matou 40 corvos. O enxame de abelhas que só atacaram o homem de lata e perderam seus ferrões e com isso morreram, porque o espantalho cobriu Dorothy, Totó e o leão com a sua palha. Os Winks que morreram de medo do leão com seu rugido potente. E cada desafio, um deles sempre falava: essa batalha é minha. A Bruxa Má do Oeste, vendo que estava sendo derrotada, utilizou o último recurso, que era o gorro dourado, para chamar os macacos alados. Porque ela sabia que com eles ela nunca tinha perdido nenhuma batalha. Inclusive, ela conseguiu expulsar Oz da Terra do Oeste numa dessas batalhas. Os macacos pegaram o homem de lata e o jogaram sobre o alto de pedras. Ele ficou todo amassado e não conseguia sair de lá. Tiraram toda a palha do espantalho, jogaram cordas no leão e o prenderam no pátio da bruxa. E Dorothy não foi atacada por causa do beijo da bruxa boa na testa. A única coisa que eles podiam fazer era carregá-la com todo cuidado para o castelo da bruxa, e assim fizeram. A bruxa, vendo a marca do beijo, sabia que não podia fazer mal a Dorothy, e quando viu os sapatos prateados em seus pés, ficou morrendo de medo, porque sabia do poder dos sapatos. Mas como a Dorothy não sabia do poder, a bruxa acabou fazendo ela de escrava, pedindo para ela fazer os serviços domésticos. Então a Dorothy levava comida escondida para o leão, e assim o leão se recusou a se tornar o cavalo da Bruxa Má. A bruxa já não tinha como fazer nada contra eles e nem tinha aliados.
A única salvação que ela encontrou foi os sapatos prateados. Então ela colocou uma barra de ferro na cozinha e deixou invisível. A Dorothy tropeçou, caiu e por isso perdeu um dos sapatos. E a bruxa logo colocou em seus pés. A Dorothy ficou furiosa, jogou um balde de água na bruxa e a bruxa começou a derreter como açúcar. Depois de limpar a bruxa derretida, a Dorothy salvou o leão, os Winks ajudaram a desamassar o homem de lata e a resgatar as novas palhas para o espantalho. Assim eles partiram para o castelo com o gorro dourado para novamente falar com Oz e pedir que ele cumprisse a promessa. Perdidos no meio do caminho, chamaram os ratos. Aí a rainha dos ratos falou que eles precisavam usar o poder do gorro dourado, chamando os macacos alados, porque assim eles levariam eles até Oz em segurança. Chegando na Terra das Esmeraldas, eles não foram recebidos por Oz. O espantalho precisou ameaçar enviar os macacos alados para ver Oz, e aí sim ele decidiu quebrar os dias de silêncio e recebê-los. Quando eles entraram, todos juntos, esperavam ver as mesmas características que cada um viu na sala, mas não havia ninguém. Ouviram a voz de Oz, procuraram por tudo, mas não encontraram. Perguntaram onde ele estava e ele respondeu: estou em todos os lugares. Ele disse que precisava pensar sobre as promessas e todos irritados disseram que ele já teve tempo demais para isso. O leão soltou um rugido tão forte que ele derrubou um biombo e atrás dele estava um homenzinho careca e enrugado. Esse homenzinho era Oz. Ele disse que era tudo um faz de conta. Oz era um impostor que enganava a todos se passando por um mágico terrível. Ele usava truques para aparecer de outras formas para as pessoas. E aí, eles descobrindo a fraude de Oz, ficaram desapontados porque não iriam conseguir aquilo que tanto desejavam. Mas eles prometeram que não iriam entregar o segredo de Oz e Oz prometeu que iria também achar uma solução para conseguir entregar aquilo que eles tanto queriam. Então, para o leão, para o homem de lata e para o espantalho, ele conseguiu entregar o cérebro, o coração e a coragem. Ele usou ali de alguns meios para que eles entendessem que aquilo era um cérebro, um coração e a coragem, e eles saíram extremamente felizes. Para ele não ser descoberto como fraude, ele nomeou então que o espantalho iria assumir a liderança ali da terra da cidade das Esmeraldas e ele iria partir com a Dorothy em busca de uma solução para ela ir para o Kansas. Mas na verdade ele iria fugir também, porque ele também era de lá. Fizeram um balão e quando eles estavam tentando subir nesse balão, a Dorothy, que estava atrás do Totó, o balão estourou as cordas, Oz conseguiu ir embora e a Dorothy acabou ficando junto com o Totó. Também ficou extremamente triste, mas eles conseguiram encontrar a solução. Então o espantalho já era totalmente respeitado ali como líder da cidade das Esmeraldas e super feliz porque agora tinha um cérebro. O homem de lata também tinha ganhado um coração, ele também foi nomeado aí para governar um outro reino. O leão também foi governar o reino dos animais. E a Dorothy, ela conseguiu pela bruxa boa que contou sobre o poder dos sapatinhos prateados e que era só ela bater os sapatinhos e fazer o pedido que ela conseguiria voar até o Kansas. E foi assim que ela conseguiu bater os sapatinhos e voou novamente, chegou até o Kansas e rever seus tios, uma nova casa sendo construída, tudo direitinho. Então todos eles conseguiram o que eles queriam e todo o aprendizado que eles puderam ter ali diante de tantos desafios, os vínculos de amizade, a ajuda, o trabalho em equipe, a maldade também das pessoas e como lidar com isso, né? Os impostores e tudo mais, mas eles conseguiram mostrar as habilidades de cada um, que cada um já tinha dentro de si, que cada um já sabia, né, das suas habilidades, dos seus talentos, mas que não tinham coragem de colocar para fora e que se escondiam e precisaram ganhar algo físico para conseguir entender que eles já tinham isso, né? Para ganhar isso que eles tanto precisavam, mas pelo decorrer da história, o desenrolar, a gente vê que não, que eles já tinham, que eles já faziam e que estava tudo certo. Eles só não reconheciam. Mas a história é uma história muito legal da gente entender mesmo, né? De quando a gente leva para o nosso lado profissional, ainda mais na área da assistência social, essa questão das dificuldades que a gente tem, das inseguranças, dos mil desafios que surgem e que a gente não sabe o que fazer. E aí, nesses 31 dias, nós vamos conversando, então, um pouquinho sobre cada uma das competências, né? E dos objetivos que o caderno de orientações prevê. Obviamente, a gente não vai fazer, não é o ideal a gente fazer um por um,
mas é um pouco para a gente pensar na nossa prática. Então, colocar um por um fez todo sentido da gente repensar e conectar aí com a história, com alguns paralelos aí do que aconteceu na história. E vocês vão verificando que cada dia eu vou colocando um pouquinho mais da história, né? Um desafio ou algo que aconteceu na história, conectado a uma competência, para que vocês reflitam um pouquinho em situações que vocês passaram ou que vocês passam e que como lidar com isso. Que estratégias a gente pode usar, como foi feito, como você reagiu, o que você pensou, como é. Então, da gente poder trocar um pouquinho essas experiências. Obviamente, participarei do desafio com vocês todos os dias, também vou mandar as minhas considerações e as minhas reflexões, e eu espero que seja um desafio leve, mas que nos faça refletir e repensar um pouco das situações que a gente encontra e de como a gente também lida com tudo isso.